Graça e paz. O Heavy teve um problema de saúde. Atacou uma bactéria nele, eu não sei que bactéria que é, mas ele está no hospital. Vamos orar por ele. Aí ele pediu para que eu pudesse estar compartilhando aqui a palavra. E para mim, como sempre, é um grande privilégio, né? Eu poder estar aqui compartilhando com os irmãos a palavra mais uma vez. O Heavy pediu para que eu trouxesse a mensagem que eu levei no momento devocional lá no presbitério. Aí ele me avisou hoje à tarde, eu corri adaptar ela para poder passar hoje aqui de noite para a gente. E eu espero que Deus conduza nós nesse processo de aprendizado, de mais um punhado, de mais uma porção da palavra dele. A mensagem que eu gostaria de compartilhar com os irmãos está lá em Marcos 6, dos versos 30 ao 34. Marcos capítulo 6, dos versos 30 ao 34. Tá bem? Antes de nós lermos, vamos orar, pedindo discernimento do Senhor, entendimento do Senhor, porque sem Ele nós somos incapazes de conhecer a sua palavra, de entender a sua palavra. Marcos capítulo 6, dos versos 30 ao 34. Vamos orar então, irmãos. Muito obrigado, Senhor Deus, por essa noite, Pai. Obrigado porque nesse dia o Senhor decidiu reunir todo o seu povo aqui, parte dele, e também em toda a terra, para estar prestando culto ao Senhor, Pai. Para estar aprendendo sobre o Senhor, Pai. Nós lhe pedimos, Pai, que nesse momento o Senhor venha acalmar o nosso coração, limpar nossas mentes das distrações, e que a sua palavra ela venha trabalhar no nosso coração, Pai, gerando vida. Mas que para isso aconteça, é somente a vontade do Senhor e do seu Espírito operando em nós, Pai. Que nós possamos, nesse momento, ao ler a sua palavra, estarmos submissos e cativos ao Senhor, para que nós aprendamos aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Pedimos também pelo Heavy, que está lá no hospital, que o Senhor cuide da saúde dele, a Paty está lá junto, que eles possam sentir a mão do Senhor cuidando deles nesse momento. Continue cuidando de todos nós também, Pai. Em nome do Senhor Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Então, irmãos, Marcos 6, do verso 30 ao 34, na Almeida Revista Atualizada, vai dizer assim para a gente. Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhes relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. E ele lhes disse: vinde repousar um pouco, à parte, num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então, foram a sós no barco, para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir, e reconhecendo-os, correram para lá, a pé, de todas as cidades, e chegaram antes deles. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E passou a ensinar-lhes muitas coisas. Amém? Amém, então, irmãos. Bom, hoje, com acesso à internet, com acesso às mídias sociais, nós somos sobrecarregados, bombardeados com diversos modelos e estilos de influencers, né? Muitos desses influencers, eles nos ensinam coisas boas, como, por exemplo, uma boa administração financeira, algumas dicas para nós criarmos os nossos filhos, algumas dicas de como nós lidamos nos nossos casamentos, algumas dicas de como fazer boas receitas. Mas, por outro lado, nós temos outros que ensinam assuntos completamente inúteis, completamente fúteis, como uma vida de ostentação, uma vida em busca de riquezas. Outros também ensinam a criação de filhos, mas fora do padrão bíblico, que acaba sendo inútil da mesma forma. E mesmo em meio a tantos influencers, nós encontramos alguns crentes às vezes, mas a maioria deles não é. E o que são esses influencers? Eles são pessoas que se utilizam do alcance que eles possuem nas redes, nas mídias, para influenciar pessoas, ditarem tendências
e em como as pessoas devem viver, ou como elas devem levar as suas vidas, qual estilo de roupa usar, que lugares frequentar para parecerem, digamos assim, bacanas, né, na fita. Mas essas coisas de influencers não é algo de hoje. Não é algo que está preso somente à internet. Não é algo que talvez somente os jovens tenham acesso. Todos nós, em algum grau, desde os mais velhos até os mais novos, nós somos influenciados por alguém. A família, os amigos. Nós somos pessoas que vão mudando a cada dia, que vão se adaptando a cada dia. Será que nós poderíamos dizer que nós somos as mesmas pessoas de 10, 15 anos atrás? Certamente que não, pois nós mudamos muito nesse processo. E às vezes eu nem precisei de acesso à internet, com o relacionamento mesmo, em volta, com as pessoas em volta. Isso não é algo ruim, porque Deus, é o processo que Deus escolheu para que nós possamos ir amadurecendo. Diga-se de passagem, Deus nos coloca, irmãos, mais maduros na fé, na nossa estrada, no nosso caminho, para que nós continuemos a aprender, continuemos a amadurecer, para que eles possam nos ensinar, nos moldar. Mas, infelizmente, nessa de ir aprendendo a viver e nessa de ir sendo moldado a cada dia, muitas vezes nós podemos cair no erro, no risco, na tentação de nós acabarmos nos espelhando em maus exemplos, seja online, na internet, seja presencialmente. Nós temos bons e maus exemplos nessas duas esferas. Por isso que é importante nós conhecermos a Escritura, para que nós possamos discernir os bons dos maus exemplos. Somente com as lentes da Escritura, nós conseguiremos filtrar aquilo que nós devemos ouvir, aquilo que nós devemos acatar, e aquilo que nós devemos rejeitar. É a Escritura que é o nosso crivo. Mas eu faço uma pergunta. E se por acaso não tivesse nenhum modelo humano para nos espelhar? Nenhum familiar, nenhum amigo, nenhum irmão mais maduro na fé para nos acompanhar? Será que o exemplo de Cristo revelado nas Escrituras ainda seria o suficiente para que eu aprendesse a viver uma vida vivida para a glória de Deus? Será que o exemplo de Cristo Jesus, revelado na Bíblia, seria ou é suficiente para mim? Qual que é o grande objetivo nosso, da nossa vida, que o nosso catecismo ensina? É viver uma vida para a glória de Deus. Então, será que o exemplo de Cristo para nós é suficiente? Ou às vezes nós acabamos caindo no erro de procurar aprender com outros exemplos, né? Será que eu sou muito mais influenciado pelos outros ou pelo exemplo de Cristo que é revelado na Escritura? A questão é que, dentre tantos modelos e influências que nós podemos ter, como eu posso realmente discernir quem eu realmente devo me espelhar? Quem e o que nós devemos procurar ouvir? Claramente, é o Senhor Jesus. Ele é o nosso modelo perfeito. Quer viver uma vida para a glória de Deus, como deve ser? Se espelhe em Cristo, conheça-o, se relacione com Ele. E diante disso, eu gostaria, através desse texto, de ressaltar 3 aspectos de Jesus como um modelo de uma vida vivida para a glória de Deus. Nós devemos desejar ter uma vida vivida para a glória de Deus. E nós temos um modelo perfeito. E aqui eu gostaria de destacar 3 aspectos. Marcos, ele é um livro muito focado nas ações de Jesus. Grande parte da narrativa de Marcos se concentra em descrever Jesus curando, caminhando, sempre envolvido com a multidão que o seguia. Marcos demonstra Jesus como aquele servo sofredor. A essa altura, antes de nós chegarmos no nosso texto, Jesus já havia, Marcos relata que Jesus já havia sido tentado no deserto, Jesus já havia expulsado demônios, tanto em Cafarnaum como em Gadara. Jesus já havia curado diversos enfermos,
o leproso, o paralítico, a mulher do fluxo de sangue, inclusive, talvez para a infelicidade de Pedro, a sogra dele. Jesus também havia ressuscitado a filha de Jairo e acalmado a tempestade no mar, demonstrando que ele é Senhor sobre a morte, sobre a vida, demonstrando que ele é Senhor sobre toda a criação. Sem falar nos relatos que nós temos aqui de Jesus em diversos confrontos com os fariseus, sobre o sábado, sobre o jejum, sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. E ele também já havia escolhido e preparado os seus discípulos. E também um pouco antes do nosso texto, Jesus havia enviado e comissionado esses discípulos a pregar o evangelho e a expulsar os demônios pela região. Lá em Marcos 6, dos versos 7 ao 13, um pouquinho antes do nosso texto. Então, esse texto está situado aonde? Ele está situado nesse fato onde depois os discípulos eles retornam dessa viagem para a qual Jesus tinha os enviado, e eles vão para onde Jesus estava. E eles começam a relatar os acontecimentos. E o primeiro aspecto que nós podemos observar nesse texto sobre a vida de Jesus é que Jesus, ele conhece as necessidades de seus irmãos. Veja só. Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. E ele lhes disse: vinde repousar um pouco à parte, num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então foram a sós no barco para um lugar solitário. Os apóstolos, como eu disse, eles haviam sido enviados para uma viagem na região, pregando o evangelho, sendo ouvidos em alguns lugares, em outros eles sendo duramente rejeitados. Talvez eles tivessem enfrentado longas horas de viagem debaixo de um sol escaldante. Nós estamos falando da região ali hoje, né, Israel, Oriente Médio. Talvez eles tenham enfrentado noites mal dormidas, enfrentaram medo de animais selvagens, de bandidos ali pelas estradas. Era uma tarefa árdua. Não era, digamos assim, relativamente fácil que nem hoje. Não havia Uber, não havia iFood para você pedir alimentação e entregar para você ali. Esse pessoal, eles foram a pé. Foram conforme dava. Era algo difícil. Nós somos muito privilegiados, irmãos, em nós podermos talvez pegar o nosso carro, pegar uma carona, vir aqui tranquilamente, não somos perseguidos e podemos cultuar ao nosso Deus. Nós somos privilegiados. Então, depois de toda essa viagem, os discípulos voltam à presença de Jesus e começam a relatar tudo quanto eles haviam feito. Eu imagino que eles estavam cansados. Mesmo que eles estivessem entusiasmados e animados com tudo que tinham feito e presenciado, talvez eles quisessem repor as energias depois de toda essa viagem. Talvez eles quisessem compartilhar um pouco mais sobre a viagem com Jesus, mas não era possível, pois Jesus estava rodeado de uma multidão, como sempre nós vemos. Sabendo disso, então, Jesus ele procura cuidar dos seus discípulos, das suas necessidades. Ele propõe. Olha o que ele diz: vinde repousar um pouco, à parte, num lugar deserto, no verso 31. Eles de fato procuram um lugar mais tranquilo. Quem sabe um lugar onde os discípulos pudessem estar mais próximos de Jesus, longe ali das distrações da multidão que os cercavam. Jesus, então, eles providenciam um lugar para que eles pudessem conversar. Jesus, ele procura esse relacionamento. E aqui, irmãos, nós temos uma aplicação. Será que nessa caminhada nós conhecemos as necessidades dos nossos irmãos? Ou às vezes nós vivemos uma vida tão focada em nós e no que nós queremos, que não nos importamos se um irmão precisa de alguma coisa, seja ela qual for, seja ela espiritual ou material. Às vezes um irmão só precisa de uma carona, não pela carona. Ele precisa de uma carona porque quer alguém para conversar, alguém para abrir o coração, contar as necessidades, contar as dores, as dificuldades da caminhada. Que nós possamos, irmãos, orar, pedir assistência do Espírito Santo, para que Ele nos dê esse discernimento, para que nós possamos perceber
as necessidades dos nossos irmãos. Nós devemos ter uma consciência clara de que nós não estamos sozinhos no rebanho. Nós somos um rebanho, temos irmãos com as mais diversas necessidades. Se nós pegarmos o exemplo do povo de Israel, quando Israel saiu do Egito, para continuar a caminhada, a nuvem se levantava, a nuvem da presença do Senhor, e quando era para eles pararem, a nuvem ela abaixava e ficava ali parado. Se alguém cometesse algum pecado, tivesse lepra e tudo mais, essa pessoa ela cumpria ali, ficava exilada fora do acampamento, cumpria ali algumas exigências de dias, depois voltava, cumpria algumas exigências cerimoniais, era purificada, e daí ela podia ser reintegrada no povo. Em nenhum momento nós vamos ver a nuvem da presença do Senhor se levantando para que o povo pudesse andar, sendo que havia uma pessoa fora do acampamento. Ninguém era deixado para trás. Se somente um membro do corpo fica para trás, todo o corpo perde. Pensa aí, qual parte do corpo você poderia tirar que não te faria falta? Talvez nós questionemos, mas o irmão ficou para trás por conta do pecado dele. Aí eu te pergunto, quando Cristo te deixou para trás em seu pecado? Deixe que Cristo trate o pecado dele. Mas não abandone o irmão. Conheça a necessidade dele. Irmãos, nós devemos procurar estar atentos para as necessidades dos nossos irmãos. Devemos procurar ser o canal da bênção de Cristo na vida deles. Que nós possamos orar para termos um coração assim. Talvez alguém questione, mas Lennon, se eu pensar somente no outro, quem pensará nas minhas necessidades? Irmãos, você e eu, nós temos um pastor que cuida de nós. Acaso algum dia Jesus deixou nos faltar algo? Já somos abençoados com toda sorte de bênção espiritual. O que mais nós podemos querer? Só que como eu conheço a necessidade do meu irmão? É somente pelo relacionamento. É visitando, é ouvindo, compartilhando, emprestando o ombro, se envolvendo, conversando. Então a primeira característica que nós podemos aprender com a vida de Jesus nesse texto é que devemos procurar conhecer as necessidades dos nossos irmãos. Conhecendo as necessidades dos nossos irmãos, nós vivemos uma vida para a glória de Deus, que é o nosso objetivo final. Só que isso só é possível se eu possuir uma atitude igual a de Cristo Jesus. E o texto mostra que Cristo Jesus tem compaixão. Olha o verso 34. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. Irmãos, nós somos ovelhas que precisam ser cuidadas. Sem o cuidado, nós não sobrevivemos. O povo era como ovelhas que não tinham pastor. Não havia cuidado derramado sobre aquelas pessoas. Será que nós conseguimos nos imaginar sem o cuidado de Jesus em algum dia das nossas vidas? Quando nós muito bem sabemos que muito antes de nós dobrarmos os nossos joelhos a Ele, reconhecendo Ele como nosso Salvador, Ele já cuidava de providenciar todo o caminho para que nós fôssemos alcançados pelo Evangelho e pela palavra dEle. Você consegue se imaginar onde nós estaríamos sem o cuidado de Cristo Jesus? Mesmo com o coração cheio de pecado, seguindo Jesus, talvez somente pelo que Ele podia fazer, pelos milagres, pelas curas, aquela multidão é algo do qual Jesus olhou e se compadeceu.
Jesus, ele olha para a multidão e percebe as suas dores. Percebe como as pessoas, elas estão perdidas, não sabem para onde ir. Elas não possuem quem cuide delas. Nós devemos olhar para essa multidão e entender que sem o bom pastor, nós também ficamos perdidos. Nós ficamos sem rumo. Que nós não nos enganemos confiando em nossa autoconfiança, pensando que nós podemos algo sem Cristo. Todos nós um dia andávamos perdidos, como ovelhas desgarradas, longe do rebanho do Senhor e do cuidado de Deus. Porém, Jesus, ele nos trouxe para perto. Jesus olhou para nós, mesmo sabendo do nosso coração egoísta, e teve compaixão. E o que é compaixão? Compaixão é sofrer junto com alguém. É sentir as mesmas dores. É se importar com o outro como se as dores dele fossem as mesmas e as nossas próprias dores. É sentir o que o coração do outro sente. E compaixão não é algo que apenas eu posso ter na cabeça como uma ideia. É algo que envolve o nosso coração, é algo que envolve a nossa vida como um todo. É ser movido pelas entranhas com aquilo que nos é de mais interior. A compaixão envolve uma vontade. É algo que nos envolve por completo. Não está presa só aqui. Ela deve partir do coração também. Nos levar e nos levar a uma mudança de atitude. Note que Cristo é aquele que nada pode movê-lo, nada pode influenciá-lo, mas Ele voluntariamente se envolve por completo na nossa dor. Se nós estamos estudando sobre Deus, academicamente, no meu caso que eu vou lá para o seminário, né? Se Deus quiser, não é que acontece alguma coisa, não sei. Mas se nós estudamos academicamente, ou não, a palavra, aprendendo a palavra aqui nos cultos, na EBD, em casa, nas nossas devocionais. Mas esse conhecimento que eu adquiro, ficar somente na cabeça, esse conhecimento é à toa. E ainda pior, sabe para que ele serve? Ele serve para a nossa própria condenação. Esse conhecimento, ele tem que ser útil para nos tornar mais amáveis. Ele deve descer ao nosso coração e nos fazer amar mais a Deus e aos nossos irmãos. Esse amor deve nos mover a ter um interesse genuíno pelas dores dos nossos irmãos. Eu posso muito bem ter um interesse pela dor do meu irmão, ir lá compartilhar tudo, mas no fundo do meu coração, eu olhar para Deus e falar, Deus, estou fazendo minha parte, anota aí. Sabe o que Deus vai fazer quando você chegar lá no grande dia? Aparta-te de mim, porque eu não te conheço. Porque se nós fazemos essas coisas, achando que nós temos algum crédito, ganhamos algum crédito com Deus, nós fazemos de nós para nós mesmos. Essa é uma dura realidade. Então esse conhecimento, se ele não serve para mover o meu coração a ter compaixão e envolvimento com o meu irmão, de nada ele serve. E aqui uma aplicação. Que nós possamos orar e pedir para o Senhor, para que, além de nós conhecermos as necessidades de nossos irmãos, nosso coração possa ser tocado de compaixão, ao ponto de que as dores do nosso próximo sejam as nossas próprias dores. E ainda temos mais um aspecto, dentre vários que nós poderíamos tratar e ver aqui nesse texto, dentre vários que nós poderíamos abordar aqui. E o outro aspecto, o último aspecto, é que Jesus sempre está disposto ao serviço, mesmo que exija sacrifício. Olha só. Então, eles se retiram para uma região deserta, porque estavam cansados. Só que as pessoas olham, contornam ali o Mar da Galileia e chegam lá antes. E ao chegar, talvez almejando um momento de descanso,
Jesus, ele vê a multidão e se compadece dela. Jesus se compadece e, ao invés de descansar, o que ele faz? Ele passa a ensinar-lhes muitas coisas. Note que a compaixão de Jesus o faz ter uma atitude. Ele não fica inerte. Jesus passa a servi-los. Como? O texto deixa muito claro nesse momento. Jesus passa a servi-los, ensinando-lhes muitas coisas. Meus irmãos, tudo isso que nós vimos aqui até agora, será que é fácil? Será que é fácil eu me importar e buscar conhecer a necessidade do meu irmão? Não é fácil. Será que é fácil eu ter um coração que é compassivo, que procura sentir a dor do meu irmão como se ela fosse minha? Não é fácil. Por que não é fácil? Porque não é a nossa tendência natural. A nossa tendência natural é olhar para as nossas dores, se importar com aquilo que nós queremos. Essa é a nossa tendência. Mas Cristo, ele veio para transformar essa natureza, nos dar um coração novo, justamente para que nós não seguíssemos as nossas tendências naturais pecaminosas. Isso nos ensina, irmãos, isso que Cristo faz aqui, deixar o descanso para passar a servir a multidão ali. Isso nos ensina que servir sempre exigirá um sacrifício da nossa parte. Embora seja sacrificioso, embora servir às vezes seja algo difícil, para o cristão, servir não deve ser um peso. Para quem busca viver uma vida para a glória de Deus, servir jamais deve ser um peso. Uma coisa, ela pode muito bem ser difícil, mas não ser peso para os nossos corações. Por exemplo, uma pessoa ela pode fazer algo que não é sacrifício, mas que é peso para ela. Por exemplo, no meu caso, se eu ganhasse uma viagem para a praia, imagina assim, né? Ganhasse uma viagem para a praia, tudo pago. Eu não gosto de praia. Não sei se os irmãos conhecem, sabem, mas eu não gosto de praia. A Amanda gosta. Eu teria enfrentado algum sacrifício em ir para essa praia, usufruir da viagem? Não, está tudo pago, está tudo tranquilo. Mas para mim seria um peso. Muitas vezes eu posso fazer algo que não é difícil e para mim ser um peso. Mas que até naquelas coisas que são difíceis, para nós, em uma vida vivida para a glória de Deus, que elas não sejam peso. Que nós possamos pedir a Deus força para caminhar, para ser moldado, para ser mudado por Ele. E Jesus, então, nesse momento, juntamente com os discípulos, Ele sacrifica o momento dele, em particular, com os discípulos de descanso, para atender a multidão. Irmãos, nós devemos ter prazer no privilégio de abrir mão de certas coisas para que possamos servir. Por quê? Porque servir destrói os nossos ídolos. Tem maior bênção do que Deus limpar os nossos corações dos nossos ídolos? A maior bênção Cristo nos salvou. A segunda maior bênção, Cristo nos limpa diariamente. Cristo destrói tudo aquilo que às vezes o nosso coração insiste em se dobrar. Insiste em colocar entre Ele e nós. Não tem maior bênção que essa. E a aplicação para nós. Nós devemos, irmãos, nos lembrar que a vida cristã sempre nos exigirá sacrifícios. Mas que isso nunca possa vir a ser peso aos nossos corações. Devemos também nos lembrar que tudo aquilo que Deus nos exigir para fazer é muito, infinitamente, é nada perto do que Cristo fez por nós. Então a pergunta que eu faço, um pouquinho antes da gente partir para o encerramento.
Ao tentar buscar viver uma vida para a glória de Deus, que modelo eu tenho procurado seguir? Será que o modelo de Cristo que está na Escritura é suficiente? E aí 3 aspectos para que nós possamos nos adequar a essa vida vivida para a glória de Deus. Procuremos conhecer as necessidades dos nossos irmãos. Cristo, ele não hesitou em conhecer e atender as necessidades dos discípulos. Cristo não hesitou em conhecer e atender a nossa maior necessidade, que era a necessidade de salvação. Ele veio em direção a nós e se sacrificou. Tenhamos também, irmãos, um coração com compaixão. Será que a minha vida, ela tem refletido a mesma compaixão que Cristo Jesus teve por nós? Será que no meu linguajar, na maneira como eu trato as pessoas, será que eu tenho manifestado esse cuidado que Cristo manifesta conosco? E sacrifício, irmãos, o serviço sempre será custoso, sempre nos tirará da zona de conforto, mas que isso não venha a ser peso, que nós possamos entender que isso é um privilégio, porque só tenho o desejo de servir genuinamente aquele que foi liberto por Cristo, aquele que Cristo libertou das inclinações naturais, aquele que Cristo libertou das inclinações focadas, daquela vida focada somente nele, daquela pessoa que vivia uma vida focada somente nele, para que agora essa pessoa possa viver em serviço aos outros. Então, irmãos, nós temos vários influencers por aí, cristãos ou não, bons ou ruins, mas nós devemos nos espelhar em Cristo, porque Ele é o nosso modelo perfeito. Ele conhece as nossas necessidades, os nossos medos. Ele é quem melhor cuida de nós. Que possamos nos espelhar nele e sempre se lembrar que nós estaremos muito aquém daquilo que Ele é para nós. Mas que isso deve ser um incentivo para que nós possamos nos aprimorar a cada dia. Nos aprimorar a cada dia, sermos moldados a cada dia em uma vida vivida para a glória dEle. Sempre na dependência dEle. Então sejamos cristãos, reforço, que conheçam as necessidades dos nossos irmãos. Como que eu conheço alguém? Se relacionando, se envolvendo. Dá uma carona, chama para almoçar, compartilha a mesa, compartilha o ombro, sai para comer um lanche junto. Assim que eu conheço as necessidades dos meus irmãos. Que nós possamos ter a compaixão daqueles que Deus colocou ao nosso lado na caminhada. Sabendo que, da mesma maneira que eles pecam, eu também pequei. Que eles possam ser alvo da nossa compaixão, da mesma maneira que nós somos alvo da compaixão de Cristo. Isso só vai ser possível quando eu entender que eu não mereço nada dele, mas que ele ainda assim veio em minha direção, teve compaixão de mim e de quem eu era. E que nos lembremos que servir nos exigirá sacrifícios, mas que ao exemplo de Cristo, é para isso que nós somos chamados. Que possamos nos espelhar em Cristo para viver uma vida para a glória de Deus. Amém? Vamos orar. Muito obrigado, Pai. Obrigado pela sua bondade mais uma vez. Obrigado por toda a bênção que o Senhor derramou sobre nossas vidas, Pai. Obrigado pela salvação, obrigado pelo seu cuidado, que é infinitamente mais do que aquilo que nós merecemos, infinitamente mais do que aquilo que nós precisamos. Como se salvar já não nos fosse suficiente, o Senhor ainda decide ter compaixão de nós, nos abençoar com toda sorte de bênçãos espirituais. Obrigado, Pai. Que o Senhor mova o nosso coração para que nós vivamos uma vida de gratidão ao Senhor e de louvor e honra e glória ao Senhor, Pai. Sendo moldados ao exemplo de Cristo.
Nos ajude a ter interesse genuíno pelos nossos irmãos. Nos ajude a servi-los. Nos ajude a ter a compaixão deles, assim como o Senhor teve compaixão de nós. Que nós não venhamos a deixar nenhum de nossos irmãos para trás na caminhada, Pai. Porque o Senhor não deixou nenhum de nós para trás. Continue cuidando de nós, é o que nós te pedimos. Abençoe a nossa semana, que nós venhamos a viver uma vida para a glória do Teu nome. E perdoe os nossos pecados, Pai. Mas que nós possamos sempre andar em dependência do Senhor. Em nome do Senhor Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém.